Glórias a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Mais um dia quem fala aqui é o irmão Maico, pelo canal Semeando a Palavra de Deus. Nesse dia vamos fazer mais um estudo daquilo que o Senhor tem para nós no dia de hoje, amém? Desde já, deixa o seu like, compartilhe o vídeo, amém? Se você quiser receber hinos edificantes, ouvir hinos edificantes, vai aparecer aqui, ó, hinos edificantes, mais de 5 horas de hinos para você ouvir. Se você quiser um material de estudo em PDF, manda e-mail para nós, está na descrição aqui no vídeo. Manda um e-mail para nós, que assim que possível a gente vai estar encaminhando para você em PDF esse material. Então você pode ver no celular, no tablet, computador, onde tiver leitor de PDF, você pode ver. Amém? Então que Deus abençoe, vamos aqui dar início pela palavra do Senhor, aquilo que Deus tem para nós no dia de hoje, amém? Glórias a Deus. Desde já, ó, dá o like aí, compartilha esse vídeo, tá bom? Que Deus abençoe e vamos ver o que o Senhor tem para nós em Isaías 29:15, amém? Livro de Isaías, capítulo 29, versículo 15. Olha o que está escrito em Isaías 29:15. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor. Fazem as suas obras às escuras e dizem: quem nos vê? E quem conhece? E quem nos conhece? Então olha só, irmãos, aquilo que a gente acabou de ler nessa manhã. O homem e a mulher foi feito conforme a imagem e semelhança de Deus, e ele é perfeito. E Deus, ele contempla todas as coisas, porque Deus, ele é o Criador. Imagina só, você é criador de uma coisa e você não contempla tudo aquilo que se passa, tudo aquilo que acontece. Você sabe, tanto que você pegar, a gente trazer para a tecnologia, o próprio homem, ele criou pela tecnologia e desenvolveu o próprio celular, o smartphone, o computador. E quando dá problema no celular, no computador, o homem, ele sabe como resolver aquilo, ele sabe identificar o problema, ele sabe caçar o problema. Por quê? Porque foi ele que criou. Então nada fica escondido, amém? Porque o homem fez aquela ferramenta, o homem sabe aonde pode estar dando problema ou não. E o homem vai lá e entra com uma providência, entra com uma solução. Então nós fomos criados por Deus e nada, irmãos, nada fica em oculto. Então nós vamos falar hoje justamente a respeito dessa questão, porque muitas pessoas acham que está fazendo alguma coisa em oculto. Mas nós lemos aqui, ai. Quando fala ai, ai significa dor, irmão. Quando você sente dor, você fala ai. Então, ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito, Senhor. Quem, irmãos? Quem que faz alguma coisa que o Senhor não vê? Quem faz alguma coisa que o Senhor não contempla? Quem fala, quem pensa alguma coisa que o Senhor não sabe? Não tem ninguém. Tudo o Senhor contempla, como está escrito em Jeremias 23:24. Olha só. Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja? Diz o Senhor, porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Então olha só, porventura você vai se esconder de maneira que o Senhor não veja? É impossível. É impossível, porque em Hebreus 4:13, olha o que está dizendo em Hebreus 4:13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos com quem temos que tratar. Ou seja, Deus fez o homem, Deus fez a mulher, Deus fez todas as coisas. E um dia, em próprio Romanos 10:14, se não me falha a memória, ou 14:10, vai dizer que um dia todos nós vamos ter que prestar contas perante Deus. Então Deus sabe de todas as coisas e lá no céu existe um livro, tudo está sendo registrado. Então olha só, muitas pessoas elas se dizem crentes na igreja, mas quando chega em casa ela fica mais à vontade, ela já não é mais crente. Ah, em casa ninguém está me vendo mesmo, em casa eu posso, o pastor não está vendo, os irmãos da igreja não estão vendo. Então para a igreja ela vai de saia e cobre o corpo, mas chega em casa ela está com uma roupinha curta, toda leve, né? Tá muito calor, então ela coloca aquela roupinha bem leve, né?
uma roupinha curta, mas para a igreja ela se veste. O varão, ele vai para a igreja de paletó e gravata, né? Tá aquele calor, mas ele vai. Chega em casa, ele bota uma regatinha, uma bermuda. Para dormir a mesma coisa. Aí o que ele pensa? Ah, eu tô dentro de casa. Dentro de casa não tem nada a ver. Dentro de casa o pastor não me vê. Dentro de casa ninguém me vê. Mas aí que você se engana se você faz isso. Porque olha só, Provérbios 15:3. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Então, se você é bom, se você é mau, não importa, mas o Senhor está te contemplando. Então o Senhor te contempla lá na igreja, o Senhor te contempla no seu trabalho, o Senhor te contempla na sua casa, o Senhor te contempla no banheiro, aonde você estiver. Você está sendo filmado, amigão, você está sendo visto. Então não adianta tentar se esconder. E o que vai levar muitas pessoas para a condenação naquele grande dia é justamente isso. A pessoa achar que ela só precisa ser crente dentro da igreja. Chegou na casa dela, ela fica à vontade, está se escondendo. Ela está enganando e sendo enganada. Aí chega na igreja, é a paz do Senhor, é glória a Deus, louva o hino, se puder, né? Se for aquele crente carnal, roda, pula, grita, rodopia, sapateia. Chega em casa, tá à vontade. Usa aquelas roupinhas bem à vontade. Agora eu te pergunto, aonde que está a concordância nisso? Ou é sim ou é não. Se você pode usar roupa à vontade na sua casa, você pode usar na rua também. Não tem meio termo. É sim, é não. Ou pode ou não pode. Se você pode na rua, você pode em casa. Se você não pode na rua, você não pode em casa. Para de se enganar. Talvez você faz isso ou já fez ou sabe alguém que faça. Acontecer a seguinte situação. A pessoa está à vontade na casa dela. Aí de surpresa, um crente, alguém da igreja, o pastor, alguém bate lá no portão. Ei Maria! Aí você só bota a cabecinha para fora, você vê que, nossa, é os irmãos da igreja. Aí você fala, só um minutinho. Aí o que você vai fazer? Você vai trocar de roupa. Uai, pera lá. Se não é errado ficar à vontade em casa, por que as pessoas fazem isso então? Tava de bermudinha, coloca uma calça, tava com uma roupa que é indecente para um cristão, agora ele coloca uma roupa decente. Por que isso? Então observe, irmãos, você está tentando se esconder do homem. Você está tentando mostrar uma aparência para o homem, mas Deus ele já contemplou, não adianta, irmãos. Nós uma vez estávamos fazendo obra num lar, onde tinha umas irmãs que a gente chegava, antes da gente chegar, elas estavam usando uma roupa mais à vontade. E depois que a gente chegava, elas mudavam de roupa, elas se cobriam, sentindo vergonha de nós, ou quem sabe querendo mostrar outra coisa, não sei o que acontecia com elas. Todavia, ela se escondia, tentava se esconder de nós, mas o Senhor já contemplava tudo. Então não adianta, o seu pastor não vê como você dorme, mas Deus está vendo. O seu pastor não vê como você fica em casa, mas Deus está vendo. O seu pastor ou os outros irmãos não vê você no seu trabalho, a sua conduta, o seu comportamento, mas Deus está vendo. Olha o que diz em Jeremias 23:24, esconder-se-ia alguém em esconderijo de modo que eu não veja? Não tem como se esconder de Deus, irmãos. Então, para de ser hipócrita, para de hipocrisia, porque tudo perante o Senhor não está encoberto, tudo está visível. O Senhor sabe de todas as coisas. Então não tenta, irmão, se esconder de Deus. O Senhor te sonda. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Não tem um hino que fala assim? Então o Senhor te sondas. Então não adianta você se esconder de Deus. Seja de verdade, seja verdadeiro. Para de se enganar. Só dar frequência na igreja de paletó e gravata e saia no pé não vai te salvar. É muito além disso a salvação, o compromisso com Deus. Então seja crente de verdade. Vai na Bíblia. A Bíblia ensina o que você pode fazer, o que você não pode, o que você deve vestir, o que não deve. Só não aprende quem não quer, só não vive quem não quer. Aí as pessoas começam a ficar escondidas. Ah, isso aqui eu faço para todo mundo ver, se mostra. Mas em oculto, ela faz aquilo que ela mesmo sabe que é errado. Pera lá, a pessoa que faz em oculto alguma coisa, o próprio subconsciente dela condena, irmão.
condena. Se ela faz em oculto, aqui eu posso fazer, aqui ninguém tá me vendo, aqui eu tô sozinha, aqui eu posso ficar mais à vontade que eu tô na minha casa. O subconsciente dela condena, que ela não pode estar daquele jeito na rua. Mas espera lá, pode em casa e não pode na rua? Pode na rua e não pode em casa, irmão? Isso é coisa do diabo, irmão. Para com isso. Você tem que ser crente na rua, você tem que ser crente na sua casa, você tem que ser crente aonde você estiver. Porque o Senhor está te contemplando. Então não adianta. Porque o Senhor conhece tudo, irmão. Jeremias 17:10, olha o que vai dizer. Eu sou o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. E isso para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Então olha só, o Senhor conhece os pensamentos, conhece a ação de todo mundo, porque Ele sonda todas as coisas. Então não adianta você achar que vai ser, aleluia, salvo, só porque você dá o seu dízimo, porque você dá frequência na igreja. Vai muito além disso, o Senhor quer temor e obediência. A pessoa que faz isso, desculpa falar, desculpa não, é verdade. A pessoa que faz isso, na igreja ela está de um jeito, de casa ela está em outro, ela não conhece a Deus. E ela não tem temor de Deus. Porque se tivesse temor de Deus, ela não fazia isso. Sabe por quê? Porque o mesmo Deus que está lá na igreja, né? Eles acreditam que estão na igreja. Muitas igrejas Deus não está. Mas vamos dizer que está. Muitas igrejas que você pensa Deus está ali, e Deus não está na sua casa também? Deus não está te olhando na sua casa também? Na verdade, a igreja não é você? E nós, como igreja, não temos que cobrir o corpo, não temos que ser transparente perante o Senhor, não temos que ser luz nesse mundo, não temos que ser sincero com o nosso próximo? Imagina que testemunho que você dá. Você vai para a igreja todo comportadinho, bonito, mas na sua casa você fica mais à vontade. Os seus parentes vê você, o seu esposo não é crente ou está fraco na fé, vê você, seus filhos vê você. Imagina o testemunho que você está dando. Isso, irmãos, é falta de temor, não conheceu a Deus. Porque quem conhece a Deus de verdade, irmão, ele não faz isso. Irmãos, todo lugar que você vai existe regras. Um macumbeiro, irmão, o que o diabo manda ele fazer, ele faz. E não tem essa não, irmão, ele faz, porque se ele não fizer, o diabo castiga. Ou o diabo não faz uma coisa, ou o diabo manda fazer outra. Irmão, tem regras. Agora o cara quer ir para o céu e não quer obedecer a Deus. Quer fazer do jeito dele, do jeito que ele acha, do jeito que ele pensa. Para de se enganar, para de ser hipócrita. O Senhor está vendo. E pelo fruto das nossas ações, um dia nós vamos ser justificados ou condenados. Então entenda, em Gálatas vai dizer assim, ó, não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito ceifará a vida eterna. Gálatas 6, 7 e 8. Então observe, irmãos, nós estamos aqui de passagem, somente uma passagem. Um dia, eu e você vamos fechar os olhos, tudo vai acabar. Só que nesse momento que nós estamos aqui de passagem, existem regras para que eu e você venha cumprir. Existem doutrinas, existem mandamentos. Porque ó, esse corpo não é nosso. E com aquilo que não é seu, você não faz o que você quer. Você tem que fazer aquilo que o dono daquilo quer. Se você está numa casa, você mora de aluguel, por exemplo. Só que na sua casa você não gosta de uma parede, você queria tirar uma parede, você queria pôr uma janela, você queria mudar a porta, você queria fazer alguma coisa. Você não faz por quê? Porque a casa é alugada, a casa não é sua. Se a casa fosse sua, sim, você fazia, mas ela não é sua, então você não faz porque você não é o dono. Agora esse corpo não é nosso, é de Deus. Então nós temos que cuidar do que é de Deus, temos que guardar, seja onde nós estivermos. Só que aí agora o que esse sistema mentiroso vai dizer para muitas pessoas? Isso é o que? Legalismo. Isso é legalismo. Irmão, isso veio do inferno, irmão. Essa palavra veio do inferno. Legalismo, isso é doutrina, irmão. O que você vai mais ver na Bíblia, no Novo Testamento, é falar sobre o quê? Sobre o corpo, sobre se cuidar. Por que você não sobe então no púlpito de bermudão e regata? Por quê? Se você pode usar dentro da sua casa, escondido, sem ninguém ver, poucas pessoas sabem, por que você não vai no púlpito desse jeito? Ô irmã, por que você não vai lá de camisola lá, toda à vontade, você não vai lá cantar na igreja o hino da harpa? Vai lá. Por que você não vai? Irmãos, é hipocrisia isso daí.
Isso é hipocrisia, isso não é legalismo não. Isso é vontade de Deus, irmão, é doutrina. É doutrina. Você vai na África, as mulheres andam com os peitos de fora. Glória a Deus. Quando o Espírito Santo chega, aquelas mulheres cobrem os peitos. Isso é legalismo? É legalismo? Aonde, irmão? Isso é doutrina. Tem que cobrir o corpo, seja na igreja, no trabalho, em casa ou na rua. Se você dorme de qualquer jeito, já pensou? Você foi para a igreja, você veio, dormiu, pum, de qualquer jeito, escondido, né? Tá debaixo das cobertas, dentro do seu quarto, com a sua esposa, seu marido, ou sozinho, que seja. Ninguém tá te vendo, mas ele tá te vendo. Já pensou, irmão? Já pensou? Perdeu uma benção por causa disso? O menino lá da igreja, quando ele era novo na fé, ele aprendeu as doutrinas, tal, o Espírito Santo ensinou, convenceu. Só que ele estava, quando ele ia dormir, ele fazia o que? Tava calor, ele colocava uma regata para dormir. E sabe o que Deus permitia? Deus permitiu o diabo ir lá incomodar ele de madrugada. Não foi só um não, foi dois irmãos. O diabo permitia ir lá incomodar ele. Por quê? Porque ele aprendeu que ele tem que dormir composto, não importa se ninguém está vendo ou não, mas Deus está vendo. Mas ainda assim ele estava ali naquela resistência. Aí o que aconteceu? Na hora ele acordava assim, eu sei porque isso está acontecendo. Tirava a regata, colocava uma camisa normal, ele ia dormir. Irmãos, isso é um mundo espiritual que muitos não conhecem, que os teólogos rejeitam, eles não creem nessas coisas não. Um teólogo, essa pessoa que fica estudando hermenêutica, homilética, eles não creem nessas coisas. Eles creem naquilo, aquilo que está escrito, só. Se não está escrito na Bíblia, eles não creem. Então, eles não devem crer na pombagira, porque a pombagira não está escrito na Bíblia. O tranca-rua não está escrito na Bíblia, mas manifesta na igreja. E aí? E agora? Como explicar? Então o mundo espiritual existe, irmão. Só não crê e só não busca isso quem é cego, quem não quer. Então para de se enganar. Aí esses irmãos parou de dormir à vontade, o diabo parou de incomodar eles. Por quê? Porque Deus permitiu. Irmão, é a questão da consciência. Uma coisa é você saber, outra coisa é você não saber. Amém? Você sabe, você continua no erro, Deus ele pode permitir acontecer alguma coisa. Você sabe, você está sendo irresponsável, você está sendo desobediente. Agora uma coisa é você não saber. Aí Deus ele te ensina, Deus ele usa alguém, Deus ele te mostra, Deus ele te corrige. Porque em Apocalipse fala, Apocalipse 3:19, eu acho, que ele repreende e castiga todos que ele ama. Então se ele repreende você, é porque ele te ama. Ele não quer que você se perca, não quer que você vá para o inferno. Então, irmãos, para ser crente de verdade, para ser servo de Deus, tem que ser servo de Deus em todo momento. Não é, irmãos, de qualquer jeito. Busca o Senhor de verdade. Toma jeito na vida. Para de ficar se enganando. Aí sabe o que é pior? Vai para a igreja, volta, trabalha, fica nessa. Em casa fica à vontadinho, relaxado, tranquilão, né? Aí chega na semana da ceia, sabe o que faz? Faz campanha de santificação. E na Santa Ceia participa ainda. Não está discernindo mais nada, irmão. Não diferencia mais a mão direita da mão esquerda. Para ele é tudo igual. Se vestir uma roupa mais à vontade, se vestir uma roupa mais... Para ele é tudo igual, né? Esses estudiosos aí falam que é legalismo, né? É legalismo. Para eles é tudo igual. Então cadê a diferença? A Bíblia não fala que nós devemos ser luz nesse mundo? Mas você só é luz quando você está na rua. Quando você está em casa, você não é luz. Quando ninguém te vê, você não é luz. Não tem que ter diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Então você só faz a diferença quando está na rua. Quando está em casa, então você não faz a diferença. Então você só serve a Deus na rua. Na sua casa você não serve a Deus. Irmão, para de hipocrisia, irmão. Seja crente de verdade, seja servo de Deus. Lá na rua você sabe como o mundo procede, como o mundo anda. Você tem que proceder diferente. Aí você ouve na igreja, o pastor prega. Poucos, né, são os que pregam ainda a doutrina. Porque agora é só contador de história que está tendo os púlpitos agora. Maioria, pastor, contador de história. Virou contador de história. Não prega mais a doutrina. Mas ainda tem poucos que pregam ainda. Aí ele prega lá, ele fala
questão de roupas, ele fala da televisão, do futebol, você ouviu lá na igreja. Aí chega na sua casa, você finge que não ouviu nada. Não, isso é bobeira. Mas aí chega na sua casa, você bota uma roupa à vontade, vai lá assistir a sua novelinha, vai lá assistir o jogo, ou só não, só vou assistir as notícias, só as reportagens, vai lá e assiste. Irmão, você está se enganando. Você está enganando e sendo enganado. Porque naquele grande dia, irmãos, tudo está registrado. De que adiantou? Você acha que o seu dízimo vai te salvar? Não vai, irmão. O seu dízimo não vai salvar. Não vai. E muitas vezes, irmãos, as pessoas ficam enganadas. Por quê? Porque agora a igreja não ora mais. Então o que acontece? O pastor, olha a diferença. A Bíblia nos mostra. A Bíblia vai mostrar que Eli estava assim, ó. Ele estava assim dentro do templo, ó. Estava dormindo. Os dois filhos dele, Ofni e Finéias, o que fizeram? Prostituíram dentro do templo. O que ele fez? Nada. Agora o que vai acontecer? Eli já não tem mais contato com Deus. Perdeu o contato com Deus. Os filhos dele prostituíram dentro do templo, ele não fez nada, ele está assim, ó, dormindo. Então, olha o que aconteceu. Os dois filhos de Eli morreu, porque não tinha mais contato com Deus, irmão. Tava nem aí. Agora, olha a diferença. Esse Eli tá cheio hoje dentro das igrejas. Pastor que não tem contato com Deus, porque Deus já não revela mais nada. Agora, olha a diferença. Josué, quando eles estão ali, Acã comete um pecado. Acã faz uma coisa que não era para fazer. E agora o povo de Israel começa a perder a guerra. Aí Josué vai se humilhar, fala, meu Deus, por que isso? Por que está acontecendo isso? Aí Deus vai e revela, tira o pecado do meio do arraial, tira o anátema do meio do arraial. E Deus revelou, caiu sobre Acã. Acã caiu fora, Acã morreu. Por quê? Porque Josué tinha contato com Deus. Se Josué não tem contato com Deus, irmãos, ia ficar ali, ó, ninguém ia saber de nada, igual Eli. Então olha só, quando o pastor tem contato com Deus, tem visão com Deus, sabe o que acontece? Daniel 2:22 fala, ele revela o profundo, oculto e escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Se o pastor tem contato com Deus, o pastor ora, o pastor é homem de Deus, de verdade, Deus ele mostra, irmão. Deus ele revela, porque Deus não tem prazer de ver ninguém errando. Aí o que o pastor vai fazer? O pastor vai lá e vai conversar com a ovelha no particular. Não pegar o microfone e sair atacando os outros. Isso já não vem de Deus. Porque hoje também, o que está mais cheio. Eu já fui atacado em cima do púlpito. Já mandaram indireta para mim, já me atacaram de cima do púlpito. Tô nem aí, é carne falando. Todavia, o Senhor ele não faz isso. Então olha a diferença. Eli não tinha mais contato com Deus, não tinha mais comunicação. Estava acontecendo as coisas no templo, tanto faz, tanto fez. É igual as igrejas hoje. As mulheres, tudo pintada, tudo errando. Os homens, tudo errando. Segundo, terceiro, 30 casamentos. Os pastores, deixa. Tá numa benção, é uma benção. Não fala mais nada. Agora, quando tem pastor de verdade, como tinha ali Josué, que estava à frente daquele povo, aí teve contato com Deus. Acã cai fora, morreu. Acã morreu. Porque ele estava trazendo aquele peso para Israel. Então quando tem pastor de verdade, irmão, pastor que tem contato com o céu, pastor que ora, Deus ele revela, irmão. Deus ele revela. Aí cabe ao pastor corrigir a sua ovelha. Então, irmão, não acha que você está escondidinho, não. Não acha que você está escondidinho, porque o Senhor está te vendo. O Senhor sonda os seus pensamentos, conhece o teu coração, conhece o teu deitar, o teu dormir e o teu levantar. Ele sabe como que você é na igreja, sabe como que você é em casa, no trabalho, na escola, na faculdade, na rua, no meio da sua família. Ele sabe. Então, não pense que você está escondido, não. Um irmão foi fazer uma viagem agora, tempo atrás, e ele disse que ficou horrorizado. Que ele foi fazer uma viagem a trabalho e trabalha com ele um irmão da igreja também. Só que esses irmãos, eles foram para outro estado.
saíram daqui de São Paulo, foram acho que lá pro Distrito Federal. Lá no Distrito Federal, quem tá vendo aquele irmão? O outro irmão? Só Deus. O pastor não vê, os membros da igreja não vê, quem conhece aqui ao redor não vê. O que que o outro irmão fazia lá no Distrito Federal? Colocava bermudinha, chinelão e ia caminhar pela rua, irmão. Camisetinha mais à vontade, bermudinha, caminhar. Irmãos, Deus não tá vendo um negócio desse? Então, irmão, não se segue. Não deixa o diabo cegar você. Ai, ninguém tá me vendo. Tem um que tá te vendo. Quer ver exemplo na Bíblia? Ananias e Safira. Ananias e Safira, Atos 5, do 1 ao 10. Ananias e Safira fizeram o quê? Fizeram o que não deveria fazer contra Deus. Só que Pedro viu eles fazendo isso? Pedro não viu. Porém, Deus viu. O que aconteceu com os dois? Morreu. Ninguém viu, mas o Senhor viu. Lembra de Acabe? Está em 1 Reis 22 a seguir. Acabe, o profeta ali falou para ele, ó, você vai subir, você vai morrer. E se você voltar com vida, eu não sou homem de Deus, não foi Deus que falou na minha vida. Então, olha só, Micaías falou ali para ele, você vai morrer. O que Acabe fez? Acabe se escondeu atrás de uma armadura. Acabe tentou se esconder. O homem podia olhar assim, ué, cadê o Acabe? Se escondeu, né? Ninguém ia ver Acabe. Porém, tinha um que estava vendo ele. E o que aconteceu com aquela flecha? Pum! Matou justo quem? Justo Acabe. Porque dos olhos do Senhor ninguém se esconde. Os olhos do Senhor estão sobre todos os lugares, sobre toda a terra. Então, para de ser, irmão, uma pessoa que se engana. Viva de verdade para Deus. Na onde você estiver, não se esconda. Irmão, isso é feio. Irmão, já pensou que vergonha que seria você receber uma visita na sua casa e você todo descomposto, você vestindo aquilo que você sabe que você está errado? Que cara que você fica? A gente já foi fazer visita, irmão, que a pessoa ficou toda... Não, a gente não vai para julgar ninguém, mas a pessoa já fica toda assim. Ela sabe que ela está errando. A pessoa mesmo já se entrega. Já pensou, irmão, coisa feia, você receber visita na sua casa, você tem que parar o que você está fazendo para ir no seu quarto se trocar para receber a visita, para mostrar uma aparência para a visita, sendo que o interior está sujo, Deus já viu? Já parou para pensar nisso? Pare, irmão. Por mais que você não receba a visita, você está dentro de casa de qualquer jeito, no trabalho de qualquer jeito, Deus está vendo. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Provérbios 15:3. Então não adianta. Nós lemos aqui, esconder-se alguém em esconderijo, de modo que eu não veja. Jeremias 23. Ai dos que querem se esconder profundamente o seu propósito do Senhor. Fazem as suas obras às escondidas, né? E dizem, quem nos vê? Quem nos conhece? Isaías 29:15. Então, irmãos, não acho que você está escondido, não. O Senhor está te vendo. Amém? Então, naquele grande dia, todo mundo vai prestar contas perante Deus pelas coisas que fizeram. Então, quando você morrer, presta atenção. Quando você morrer, o que você vai levar dessa terra? Materialmente, fisicamente, você não vai levar nada. Porém, Apocalipse fala, nós vamos levar as nossas obras. E essas obras, ela pode nos justificar, como ela pode nos condenar. Então, tudo está sendo registrado, irmão. Continua aí, irmão. Pode continuar aí vendo seu futebol escondido. Pode continuar se vestindo à vontade, sem ninguém ver. Irmã, pode se vestir à vontade também, ninguém tá vendo, né? Vai lá, continua. Pode ir lá, manda ver, faz o que é errado mesmo, não tem problema não. Ó, mas lá em cima tá sendo registrado, tá bom? Um dia isso vai servir contra você se você não se arrepender. Continua mesmo, vai lá. Traz sua esposa mesmo, vai lá. Faz o que não deve lá na hora da relação sexual. Faz o que você não pode fazer mesmo. Vai lá, toma remédio, usa preservativo, vai lá. Mas ó, tu tá sendo marcado, tá? Naquele grande dia, se você não se arrepender, isso pode te condenar. Amém? Eu não condeno você, eu só mostro para você que isso é errado perante a Bíblia. Então observa. Um dia, tudo vai ser revelado. Tudo. Todas as obras vão ser reveladas. Quer seja elas obras boas, seja elas obras más.
Olha o que está escrito em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13 e 14. Eclesiastes 12, 13 e 14. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Então, esse é o dever de todo homem. Não importa aonde o homem está, é dever guardar os mandamentos. Não importa. Não importa. Você está na sua casa, no trabalho, na rua, é seu dever. Guarde os mandamentos. 14. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Continua fazendo as coisas encobertas aí. Continua. Faz mesmo. Trai a esposa mesmo. Fica aí no futebol mesmo. Vai lá. Não tem problema não. Mas ó, tudo está sendo escrito. Tá lá em cima, tá? Porque Jesus está te vendo. Eu não vejo você, mas Ele te vê. E um dia, tudo isso que está em oculto, que ninguém sabe, tudo que está em encoberto vai ser revelado. Viu? Então cuidado, porque Jesus está voltando. E Deus ele está de olho em você. Não se esconda. Para de ser hipócrita. Seja servo de Deus de verdade. Aonde você estiver, não importa. Começa de dentro para fora a transformação. Se você faz isso escondido das pessoas, em oculto, é porque lá dentro você já está sujo, meu filho. Você só tá fazendo exteriormente aquilo que está lá dentro. Porque antes de eu fazer aqui fora, lá dentro eu já maquinei. Então se eu fiz aqui fora alguma coisa errada é porque lá dentro já está sujo. Então você está suja, amigo, lá dentro. Irmã, você está suja. Se limpa. Como que você vai se limpar? Oração, pedindo perdão e misericórdia, se humilhando. Ora mais. Jejum para matar a vontade dessa carne. Vai ler Bíblia. Vai fazer a vontade de Deus. Porque as pessoas que mais são vaidosas, as pessoas que querem se esconder, acham que ninguém está vendo, é as que menos oram, ou as que não oram. Sabe aquela oraçãozinho miojo? 3 minutinhos, tá bom? É a oração da pessoa. Aquela pessoa que ora, irmãos, ela começa a criar temor. E Deus começa a mostrar para ela o que é, o que não é. E a pessoa começa a se colocar na posição como soldado de Cristo, como homem e mulher de Deus. Então não se engane. Porque, ó, Deus ele tá vendo tudo. Ah, ele pensou mal do pastor. Deus está vendo. Ah, ele falou que ninguém tá vendo ele. Então ele se vestiu de qualquer jeito. Deus está vendo, tá tudo registrado. Então, se desperta enquanto é tempo. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Assim que possível nós voltamos com outro vídeo. E se lembra, ó, nada está em oculto que não vá ser revelado. Tudo vai ser levado a juízo. Então, seja servo de Deus de verdade. Para de se enganar. Fica se enganando. Está enganando e sendo enganado. Você está enganando os irmãos da igreja, falando que você é homem e mulher de Deus, e você mesmo está sendo enganado. Então, para com isso. Seja de verdade. Ou é ou não é. É sim ou é não. Ou pode ou não pode. Se pode em casa, pode na rua. Se não pode na rua, não pode em casa e ponto. Com Deus é sim ou é não. Acabou. Amém? Deus abençoe. Fiquem todos na paz. Assim que possível voltamos com mais um estudo da Palavra de Deus. Ó, deixa o like aí, tá bom? Compartilha esse vídeo aí nas suas redes sociais. Aonde você quiser, compartilha aí no Zap, tá bom? Se você quer o material de estudo, na descrição do vídeo vai ter o e-mail. Assim que possível a gente volta, tá bom? Que Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz e que Deus dê uma semana maravilhosa para vocês em nome do Senhor Jesus, tá bom? Deus abençoe, fiquem todos na paz em nome de Jesus.